Fala galera, tudo bem com vocês? É o Podcast Sul, uma ótima semana para você, torcedor atleticano. Estou com meu amigo Rodrigo Feres, jornalista, está em Santa Catarina. A gente começa a analisar a semana do Furacão do Clube Atlético Paranaense, que já estreia na Libertadores, na Venezuela, contra o Caracas, é o Grupo B. O que esperar dessa estreia do Furacão na competição mais importante de clubes internacionais? Eu já peço que você se inscreva no canal, né? Isso é muito importante para nós, a sua inscrição, deixar o like no vídeo. Isso faz que as outras pessoas que nos acompanham aqui acabem encontrando o nosso vídeo. Estou hoje aqui com uma camisa do Colón, quero mandar um abraço para o Bruno. Encontrei o Bruno no supermercado aqui de Curitiba, me reconheceu aqui pelo Podcast Sul. Eu estava com a camisa do Boca Unidos, né? Ele falou: você estava com a camisa do Boca Unidos, time lá de Corrientes, e agora estou aqui com a camisa do Colón. Rodrigo Feres, uma estreia que o torcedor atleticano está ansioso, acho que desde a última quinta-feira aí, da última quarta-feira, quando foi anunciada aí a lista dos jogadores inscritos, né, para a Copa Libertadores da América. Nesse meio tempo, tivemos o desligamento do Santos, né, a venda do Santos para o Flamengo, né, muitos já se colocou aí a situação do Bento, né, como titular, é o camisa 1 do Atlético, inclusive. Vai se criando um clima para essa estreia de Libertadores e diante do Caracas. O que dá para esperar, Rodrigo? O que dá para a gente projetar desta partida, falando aqui no Podcast Sul? Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Pinduca. Obrigado aí novamente pelo convite. Sempre é um prazer participar com você, com o pessoal do Podcast Sul. Na verdade, cara, é o seguinte, Pinduca, esse é um teste já de fogo, viu, cara, pro Atlético, porque o Atlético tem problemas para esse jogo, né, na parte defensiva especialmente, e é um jogo que a gente tem que lembrar a questão da tabela. Eu sei que você vai passar por isso daqui a pouco, é que os 4 primeiros jogos do Atlético na Libertadores, 3 são fora de casa, né? Então, uma tabela bem ingrata, digamos assim, e lógico que o adversário mais fácil, digamos assim, é o Caracas. Porque para você tirar ponto do Libertad no Paraguai, né? Você conseguir tirar ponto, ganhar lá do The Strongest na altitude da Bolívia, é bem mais complicado que a missão do Atlético terça-feira. Então, eu acho que o torcedor atleticano está muito ansioso, com uma expectativa boa, mas vai ser um jogo difícil. Eu vou colocar aqui já para a gente debater, né, o grupo B, grupo do Atlético Paranaense, que tem o Libertad do Paraguai, o Caracas, né, que o Atlético já enfrentou na Copa Sul-Americana, e o The Strongest, equipe, né, que conta com a altitude. Nós vamos falar daqui a pouco 1-1 de cada adversário, mas projetando para esse jogo contra o Caracas, Rodrigo, o Alberto Valentim, que segue prestigiado aí pela diretoria, não tanto pelo torcedor, né? É visto ainda como uma desconfiança pelo torcedor. Não tem ainda todo o seu elenco, né? A gente cita aqui o Canóbio, recém-contratado, jogador uruguaio. Daqui a pouco eu vou colocar uma entrevista do Canóbio aqui no Podcast Sul, falando de suas características, trazendo o clima da principal competição sul-americana. Mas o que a gente deve ter, Rodrigo, para essa partida, com ausências de Thiago Heleno, né? A presença do Zé Ivaldo ou Lucas Fasson, muito provavelmente o Zé Ivaldo deve ser o titular. Daí a gente tem um ataque formado com Pablo Coelho e muito provavelmente o Cirino. Terãs de meia, né? Os volantes ali com o Hugo Moura, e vai jogar o Christian. Talvez aí a grande dúvida ou a grande reclamação do torcedor, já esperava um Brian Garcia. O que dá para a gente falar dessa opção tática aí, ou opção de jogadores do Alberto Valentim? Primeiramente, essa questão de não ter o grupo todo, ou tá faltando esse jogador ou aquele jogador, eu acho que isso também tá na hora um pouco de, pelo menos, não servir mais como discurso para o Alberto, né? Não dá para servir como muleta, porque, de fato, agora ele tem praticamente, né, o grupo todo ali do que há de melhor no Atlético. Claro, como você bem pontuou, alguns jogadores ainda não estão à disposição, o Canóbio, o próprio Vitinho, que também foi o último a ser apresentado aí do pacotão do Atlético.
Então, o torcedor nas redes sociais tá bem, assim, ressabiado com essa escalação possível, né? Provável escalação do Alberto, né? E ele já foi realmente bem homenageado, vamos dizer assim, pela torcida nas redes sociais. Então, a pressão... Eu acho que o Alberto vai trabalhar assim, cara, na corda bamba, entendeu? A não ser que realmente mostre um futebol vistoso, bonito, para frente, com resultado, obviamente. Senão vai ficar complicado. Mas em relação ao jogo, como eu falei no começo, Pinduca, o Atlético está com problemas defensivos, tá? Ao meu ver, dos 5 jogadores da linha defensiva, 4 não são confiáveis na visão do torcedor. Então vamos dizer quais são. O Bento é uma incógnita. Quando foi exigido foi bem, mas é muito novo. Está substituindo um ídolo, talvez aí o maior goleiro da história do Atlético foi o Santos. Então o goleiro a gente sabe que precisa de sequência, precisa de regularidade. É muito novo o Bento também, né? Na lateral direita vai ser a dúvida do Alberto para esse jogo é o Orejuela ou o Kelvin, né? O Kelvin ele está desde 2019 jogando, então já vão aí 3 anos, até agora não se firmou. Então, assim, parece que ele não tem tanta intensidade, né? O Orejuela não via bem, não foi bem no São Paulo, não foi bem no Grêmio, é uma aposta do Atlético também. O Pedro Henrique, eu acho que sim, é um jogador confiável, né? Não é uma unanimidade, mas é um jogador confiável. Como você falou, o Thiago Galhardo tá machucado, né? Então ele vai aí mais 1 mês e meio por aí. Ele, inclusive, deve perder a primeira fase inteira da Libertadores, porque a previsão de alta, vamos dizer dessa maneira, do Thiago Galhardo é 6 a 8 semanas. E nessa semana agora ele vai fazer a cirurgia no ombro. E a fase de grupos da Libertadores vai até o dia 26 de maio, se eu não estou equivocado. Então, praticamente, ele não joga. E você falou do Lucas Fasson, mas não é o Fasson, tá? É o Lucas Alter, né? Que o Fasson tá machucado. Que também é outro Exato. que tá faz tempo aí também no Atlético. É uma situação similar à do Kelvin, né? Apareceu bem inicialmente, teve alguns problemas de lesão, inconsistência. O jogador não é bem quisto pelo torcedor do Atlético. Deve ser ele no lugar do Zé Ivaldo, que eu acho até... eu parei para tentei pensar também, a gente sabe como é que o torcedor né, Pinduca? Passional. O time do Atlético, como o Nabo bem pontuou num vídeo que ele fez aí recentemente, da venda do Santos, né, acho que anteontem, que o time do Atlético, no papel, ele é excelente, mas ele ainda está no imaginário do torcedor, porque ele não jogou. Então, eu acho que se você for parar para ver e tentar analisar com a cabeça do Alberto, todas as possíveis alterações, elas têm algum sentido, né? Eu acho que o torcedor também tem que parar de pegar um pouco no pé do Alberto, e eu, novamente, não estou defendendo o trabalho dele, eu acho que o trabalho é, sim, ruim, né, em termos de aproveitamento, de estilo de jogo, mas porque ele está treinando o time, né, Pinduca? Então, assim, alguma coisa ele tem que saber, porque senão ele não ia estar ali, né? Então, eu acho que o Zé Ivaldo está acima do peso, né, para um jogador de elite. Então, por isso que a escolha do Lucas Alter não tem muita opção defensiva Atlético. O Thiago Galhardo está machucado, o Lucas Fasson está machucado, o Matheus Felipe está voltando de lesão e também não foi testado em alto nível. O Dedé chegou outro dia e o Dedé vem de uma inatividade muito grande, de lesões, atrás de lesões, então até ele entrar no ritmo vai demorar. O Abner não passa por um bom momento, né? O Abner não vem bem. Então, por isso que eu falo, dos 5 atrás, 4 não são confiáveis. Isso é um problema. É um problema grande. Então, assim, só que a parte ofensiva, em teoria, ela acaba sobressaindo esses problemas defensivos que o Atlético tem. Talvez não nesse jogo, porque de segundo volante, o pessoal tá pegando muito no pé do Christian, e eu até acho que é coerente por parte do torcedor. Novamente, a gente sabe como o torcedor é passional, que o Christian ele teve muitas oportunidades, muito mais oportunidades que alguns outros jogadores não tiveram. Por exemplo, o Jajá não teve metade das oportunidades que o Christian teve. E o Jajá aí deve estar sendo negociado por empréstimo para o Bahia, né? Então o Christian ele teve muitas oportunidades, teve alguns lampejos em algumas partidas, e um jogo excelente, que foi contra o LDU, que ele praticamente ajudou muito o Atlético, deu a classificação, fez 2 gols, sofreu o pênalti naquele jogo, o torcedor se lembra bem, mas só. É um jogador afobado, um jogador que não contribui muito na parte ofensiva, faz muitas faltas, toma muitos cartões. Então, realmente, o torcedor ficou sem entender. Porém, pensando com a cabeça do Alberto Valentim, como segundo volante hoje, ele não tem muita opção, certo?
Porque você até disse num vídeo que você, acho que o time secreto, Alberto Valentim, alguma coisa assim que você fez aí, que o time estava treinando era Hugo Moura e Eric, né? Que são jogadores até de um perfil muito parecido, o camisa 5, né? Mas o Eric, eu acho que não seria isso, mas como uma alternativa é interessante, só que o Eric tá machucado, né? Mais uma semana, 2. O Matheus Fernandes, mesma coisa, machucado. O Léo Cittadini também fez aí, acho que uma cirurgia no quadril, enfim. Não sei se cirurgia, um tratamento, né? Então, mais um mês fora. O Brian Garcia, querendo ou não, ele estreou outro dia, num amistoso que a gente sabe que o Atlético estava jogando sério e o América, sabe, não sabemos como é que o América veio para esse amistoso. Veio com uma vontade, né, Pedro? Como é que a gente fala? E tomou um sacode. Então, não era o principal objetivo do América atrapalhar as coisas para o Atlético. Eu quero mostrar aqui, Rodrigo, rapidamente, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Eu quero colocar o Estádio Olímpico da Universidade Central de Venezuela, onde vai ser o jogo. Eu peguei uma imagem do YouTube aqui, do Drones Venezuela. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Só uma panorâmica aqui. É uma imagem não muito atual, o Atlético já jogou aí pela Copa Sul-Americana, mas veja só a característica, né, desse estádio aí, né? Lembra muito o estádio do Canindé, da Portuguesa, lá em São Paulo, né? Portanto, é onde vai ser o jogo aí entre Atlético e Caracas, a estreia do Atlético na Libertadores. Jogou ano passado aí também, pela Sul-Americana, mas aí no jogo contra o Metropolitanos, né? Que ganhou de 1-0 também aí. E 2018, obviamente, contra o Caracas. Mas assim, Pinduca, só para finalizar rapidinho em relação ao time que você falou ali, a parte ofensiva, né? Então, realmente, vai ser o Hugo Moura ou o Christian, muito provavelmente, e o Terans, até aí, ok, né? Aí que o pessoal também tá pegando no pé do Pablo aí, né? Só que o Pablo, ele fez a pré-temporada toda, é um jogador de confiança do Alberto. Então, assim, não tem por que ele tirar o Pablo. O Alberto tem insistido numa palavra, né? Em toda a coletiva, ele fala da minutagem. Virou a palavra da moda. Não atingiu a certa... O Pablo é o que tem mais minutagem aí, né? Então, tipo assim, seria incoerente com o próprio Alberto, né? O Pablo não jogar. Sim. Sem dúvida. Por mais que o Marcelo Cirino ele tenha ido bem nesse amistoso contra o América Mineiro, nessa função de 9, mas, gente, um amistoso é uma coisa, um jogo valendo taça, ainda mais numa competição de tiro curto, que o erro tem que ser 0, né? E o Caracas também está pensando dessa maneira. O Caracas sabe que ele tem que ganhar em casa. O Atlético sabe, o Atlético vai passar por cima. Não é bem assim, sabe? No geral, Libertadores não é fácil. Esses jogos aí, quando você pensa, não, isso aí é mamata, vai ganhar. Não é bem assim. Então, veja, é o que você disse. O Marcelo, ele não está ainda, sabe, também 100%. Ele se recuperou de uma lesão séria que ele teve lá na China. Então, assim, eu acho que é coerente manter o Pablo. Só que, por outro lado, o Marcelo vai jogar de ponta, né? Nessa oportunidade, provavelmente. E também... Só um parênteses, no amistoso contra o América, a posição do Cirino era nitidamente de um camisa 9, mas com a movimentação de Coelho, de Vitor Bueno, o próprio Cirino caiu pela ponta, que é onde ele fez muito sucesso, né? Onde ele conseguiu seu destaque. Então, não se descarta, e o Pablo já jogou de ponta também, de extrema, né? Dizem hoje Eles extrema. podem fazer essa troca de vez em quando no jogo. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que se isso acontecer é um ganho para o Atlético, porque são jogadores de características diferentes e naturalmente vai confundir a marcação. Só que o torcedor ele ficou bem chateado porque o Marlos aparentemente começaria no banco. Então, assim, a gente não sabe exatamente como que estão as coisas no Atlético, nessa questão física. Nós não trabalhamos lá e o Atlético não solta informação, mas pelo que a gente escuta na imprensa também, os colegas, etc., o Marlos ainda não está 100%, né? O Marlos ele vem fazendo um trabalho gradativo de aprimoramento. A gente sabe como o Atlético é extremamente assim, profissional em alguns quesitos, ele leva muito a sério essa questão de fisiologia, de preparação. Então, o Marlos, na Ucrânia, né, eu fiquei sabendo que ele não fazia nem academia lá. Então, assim, é uma mudança muito abrupta
do trabalho que ele vinha realizando na Ucrânia, para o trabalho e a exigência que tem aqui no Atlético. Porque não que o Atlético seja melhor ou maior, etc., que o Shakhtar lá em termos locais, né? Mas o Shakhtar, ele é o bambambam da Ucrânia. Então, cada 10 jogos, cada 10 jogos que o Shakhtar jogava, era 9 jogos dele amassando o adversário, sabe? Então, assim, 70 e poucos por cento de posse de bola. Então, o Marlos, quando jogava de ponta no Shakhtar, ele não tinha muita obrigação defensiva. É um jogo totalmente diferente. O ritmo é diferente. Então, aqui é complicado. Para você colocar um cara desse para jogar de ponta, ainda mais no momento que ele está aprimorando, ele tem 33 anos. Daqui a 2 meses ele vai fazer 34, em junho. Então, eu também acho coerente colocar o Marlos no banco para entrar no segundo tempo, talvez no lugar do próprio Cirino, obviamente no lugar do Terans, muito provavelmente, porque logo que, provavelmente para a segunda partida, né, Pinduca, que vai ser contra o The Strongs na Arena da Baixada no dia 14, já deve estar à disposição pelo menos o Vitinho, né, e o Marlos provavelmente 100%. O Canóbio ainda, eu até vi essa entrevista aí dele também, que ele disse que precisaria de mais uma semana ali, pelo menos, né? Então, nós estamos falando aí de basicamente 11 dias, né? Contando hoje. Então, é possível que ele também apareça, pelo menos entre os relacionados. Aí, claro que a coisa muda bastante de figura. Né? Por falar em Canóbio, né? Vou mostrar aqui um trecho, né, da entrevista dele à Furacão Live. Inclusive, né, é o principal nome do Atlético na temporada 2022, a principal contratação ao lado de Tomás Coelho, né? O Atlético investiu muito para essa Libertadores 2020. Deixa eu posicionar aqui o vídeo para a gente colocar, principalmente na parte aqui que ele vai falar das características. Un jugador muy dinámico, intenso, con mucha energía, colaborador y bueno, que le gusta mucho pisar el área y generar situaciones hacia los demás compañeros para poder tirar a gol. Bueno, en dar mi potencial o mi característica de juego, brindarla al 100%. Después, en qué podría ayudar y bueno, en la marca, en el ida y vuelta constante, el poder llegar al área, en generar situaciones, en dar y bueno, qué podría básicamente en aportar mi granito de arena. ¿Qué vi? Y bueno, un club muy lindo, una cancha hermosa, muy rápida, con una infraestructura muy grande y bueno, con jugadores de mucha calidad a la hora del juego y plasmar su filosofía. Porque es un club con mucho proyecto, con una linda infraestructura, por la gente que la pude ver en el 2018 cuando me crucé en Sudamericana. Fue bueno, el estadio, la ciudad, fue muchos factores que hicieron que yo pueda estar hoy en día acá. Sim. Tá aí uma parte da entrevista do Canóbio, Rodrigo Félix, que é o principal, né? Talvez a principal expectativa do torcedor atleticano nessa Libertadores é para a estreia do Canóbio, que chega, a gente não dá para dizer entrosado com o Davi Terans, mas ele chega, né? Já jogaram juntos, né? Pode ser que saiam jogadas entre Davi Terans e Agustín Canóbio, né? Só que o que mais me surpreendeu nesse primeiro momento, é muito cedo ainda, foi a estreia absurda do Coelho, né, contra o América. Vale ponderar o que você disse aqui, o América veio para uma festa e o Atlético foi para uma guerra, né, naquele jogo, para mostrar uma boa impressão, ainda mais depois de perder a vaga na final do Campeonato Estadual para o Coritiba. Então, o Coelho mostrou muita bola. A informação que eu tenho dos treinos, que é um jogador
na fala popular, Rodrigo, fominha, é um jogador fominha, que pega a bola e vai para dentro dos adversários. Só é fominha quem joga, quem é bom de bola, né, Rodrigo? E também tem personalidade, né? Porque o cara, sabe, o Canóbio também é muito similar. Ele vai para cima, ele tenta uma vez, tenta outra vez, tenta 3. Então, assim, ele vai tentar, vai errar, lógico, né? Todo mundo erra, isso é normal. Em relação ao Canóbio, até eu achei bem interessante uma coisa que ele disse, Pidu, que eu acho que você até não coloca, é no fim da entrevista, né? Eu assisti a entrevista dele, quando o pai dele senta ali e tal, no banco ali com ele, e ele fala que ele é um jogador para o coletivo, né? Ele não deixa as individualidades se sobreporem ao coletivo. Então, é um jogador que pensa no time, joga para o time. E isso é muito difícil. A gente sabe que o jogador de futebol, ele é fominha mesmo, como você falou. Né? O cara quer ser a estrela. Veja o Cristiano Ronaldo da vida, enfim, os caras querem aparecer, querem fazer o gol, sabe? Querem as manchetes. Então, esse cara não. Ele é, pelo menos assim, na fala, né? E pelo que já demonstrou no Penharol, também é um jogador coletivo. E o Coelho foi uma novela, né? Essa contratação dele. Eu lembro que eu acho que você foi um dos primeiros, até, Pinduca, te parabenizar por isso, a soltar esse possível interesse do Atlético, do Coelho, isso lá em janeiro. Né? Você sabe que eu sou um leitor do Olé, né? Gosto do futebol argentino, daí eu pesquei lá a informação no Olé, né? Daí transformei ela em notícia aqui no Podcast Sul. Mas, de fato, foi uma novela, né, Rodrigo? Foi. E é o que tudo indica, todo aquele imbróglio, o Coelho prefere jogar no Bragantino, e deu entrevista, porque eu gosto do Bragantino, isso aqui. E o torcedor já esqueceu, né? Foi só bastou um amistoso do cara jogar o que jogou, e tá comendo a bola mesmo nos treinos, pelo que a gente escuta, que o torcedor já sabe, meu Deus, tá aqui jogador. Então, assim, o torcedor do Atlético, ele está num estado de êxtase, entendeu, Pinduca? Porque, veja, é a primeira vez realmente na história do Atlético que são feitas investimentos em contratações pontuais, sabe? São contratações assim, não, esse cara é um grande jogador, esse cara estava bem. E não é jogador em fim de carreira, né? E também jogadores querendo vir para o Atlético, o que também é surpreendente. Não é surpreendente para quem conhece o Atlético, né, Pedro? A estrutura, a metodologia, tudo que o Atlético vem conquistando e aprimorando nesses últimos anos. Então, se você parar... Eu sei que a gente não está ao vivo aqui, né? Na live, no caso. Estamos fazendo uma live. Mas, assim, o torcedor do Atlético, se você chegar e perguntar para ele, você acha que quem que é melhor? Rafael Veiga, Dudu, Rony ou Scarpa, né? Que é meio que o quarteto ofensivo do Palmeiras. Ou Marlos, Coelho, Canóbio e Vitinho, por exemplo. Assim, sabe? O torcedor vai, do Atlético, de fato, não é ruim. Mas o do Palmeiras já aprovou, né? Ganhou tudo aí praticamente, não ganhou o Mundial, né? Ganhou Copa do Brasil, o brasileiro ganhou antes, né? Então, assim, esse potencial que o Atlético está demonstrando, ele está totalmente no imaginário do torcedor. Eu acho que o que cabe ao torcedor nesse momento é apoiar o time, é lotar o estádio, sabe? É se associar, lógico, né? É dar paz para o Alberto Valentim, é confiar no trabalho da diretoria, porque eu até vi a live do Marcelo Petralha também aí na última terça-feira na Rádio Transamérica, que ele fala, a torcida escolheu um para Cristo lá e dessa vez é o Alberto Valentim. Isso me ofende, porque tá me chamando de burro por tabela. É o que ele falou. Eu sou burro, ele pergunta. Eu preciso provar mais alguma coisa? Lógico, o Marcelo Petralha tem os erros dele, mas tem muito mais mérito do que erro até hoje, né? Ele praticamente reconstruiu o Atlético, como ele mesmo gosta de dizer, do clube de bairro para uma potência aí. O que não condiz nesse discurso aí é aquele papo, né? Que com o Alberto Valentim, o aproveitamento do Atlético é inferior a 40%. Eu acredito que o Atlético não está fazendo o investimento que está sendo feito, né, para ter um treinador que devolva 40% de aproveitamento. Se isso se manter na temporada, né, o Atlético não vai a lugar algum. Né, com 40% de aproveitamento. Não, o que acontece é o seguinte, Piduca, o próprio Petralha fala nessa entrevista, até para o Fernando Gomes,
Fala, Fernando, mas você conhece o Alberto? Você sabe que cursos ele fez? Que livros ele leu? O que ele aprimorou? Então, assim, a gente tem que acreditar e meio que, sabe, dar um voto de confiança, e por isso que eu até peço aqui para o torcedor atleticano para que deixe o Alberto um pouco de lado, né? Dê apoio, né, para ele, para o clube, porque, lógico, ano passado, Pinduca, o Atlético não tinha nem metade do elenco que tem hoje, entendeu? Então o Alberto chega no meio da temporada, sabe, já em fases agudas, né? Ele chegou aí praticamente para a final sul-americana, né? Para aquele jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, ele teve que chegar e meio que arrumar a casa com o que ele tinha, sabe? Ano passado o Atlético era o único clube num determinado momento no Brasil. O Atlético tinha ainda o Sir Paulo Autuori, né? Ainda por trás ainda do futebol do Atlético, né? Até se chamava o Valentim de fantoche, né? Mas não era, né? Não era, né? Disse aí que não, disse em outras palavras que não era porque o Autuori era para ter sido técnico dos técnicos, né? Como o Alex Ferguson lá do Manchester United. Só que o Autuori, pelo que o Petralha falou, inclusive nessa entrevista da semana passada, ele não gosta disso. Ele não queria fazer isso. Ele, como treinador, nunca gostou que dessem pitaco na metodologia que ele implementava. Então ele também não sentia vontade para fazer isso com o Alberto. Então deixaram o Alberto lá, largaram o cara. Só que, de fato, o Alberto não tinha o elenco que tem hoje. Certo? E esse ano também, por um erro de planejamento, com certeza um erro grotesco até de planejamento, o Atlético inscreveu um monte de zagueiro, um monte de volante do Campeonato Paranaense, escreveu 2 jogadores ofensivos, que é praticamente o Pablo e o Terans só. Né? Então foi um erro ali. Sabe? Então ele não pôde mostrar. Contra o Palmeiras também. Tinha pouquíssimas pessoas, gente no setor ofensivo à disposição. Hoje não. Por isso que eu acho que isso não pode mais servir de muleta. Beleza, não tem o Canobi, ainda não tem o Vitinho, mas pelo amor de Deus, você tem o Marlos já à disposição, já bem melhor do que estava quando jogou contra o Palmeiras. Coelho, o próprio Marcelo Cirino, né? O Vitor Bueno não pôde jogar contra o Palmeiras, está à disposição. O Pablo melhor do que estava. Então, assim, mais 1 a 2 semanas aí no máximo vai ter Vitinho, vai ter Canobi. Então, assim, ele tem que parar com isso aí também, sabe? Eu não tenho esse, não tenho aquele. Isso vai acontecer na temporada toda para todos os times, certo? Não tem como você manter numa temporada tão extensa, com tantas competições, um 1 a 11, né? Sem ter que fazer trocas pontuais. O adversário do Atlético é o Caracas, né? Um time que está em 6º lugar na liga lá venezuelana. Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu estou olhando a tabela da ESPN. Nós está em 8º lugar, né? 8º colocado em 6 rodadas, viu? Em 6 rodadas teve 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Só perdeu 1, então, o Caracas, mas está aí com a pontuação, né, medíocre ali, dá para dizer que está com 7 pontos, enquanto que o líder tem o dobro de pontos. O principal adversário do Atlético nessa estreia deve ser o desentrosamento, deve ser a falta de ritmo de jogo e não o adversário, né, Rodrigo Feres? Em teoria sim, né, Pinduca? Mesmo com esse time que está se esboçando que vai jogar na terça-feira, é um time forte. É um time melhor do que o Caracas. Basta o Atlético conseguir colocar isso em prática, porque, como eu falei no começo da live, esse é um jogo extremamente perigoso para o Atlético. Sabe? Porque, assim, na Libertadores, a gente sabe que geralmente, quando não tem um saco de pancadas no grupo, sabe? Saco de pancadas, leia, aquele time lá que vai perder todos os jogos, vai fazer 1 ponto. Esse aí não tem um saco de pancadas. Talvez o próprio Caracas seja, né? Mas, geralmente, quando é um grupo aí que pelo menos 3 são mais equilibrados, como está se mostrando no caso desse grupo, apesar que eu acho o Atlético melhor do que o Libertad e o Strongs, 10 pontos classifica, né? 10 pontos se classifica. Então, a conta é 3 vitórias em casa e 1 empate fora, tá? O problema é o seguinte, ao meu ver, Pinduca. A verdade é a seguinte, o Atlético já sofreu na própria pele a questão de você ficar em segundo no grupo, tá? Praticamente, assim, o Atlético nunca ficou em primeiro. Eu posso estar enganado, tá? Eu acho que em 2000 ficou, que foi a primeira Libertadores do Atlético. Em 2000 ele ficou em primeiro no grupo, que era Atlético, Nacional, Aliança Lima, lá e mais um que eu não me lembro. Ficou em primeiro no grupo, tá?
Depois ele nunca mais ficou. Inclusive, em 2005, naquela campanha histórica da final, ele foi em segundo grupo. Tá? Então, assim, quando você fica em segundo no grupo, você vai ter já um bam de cara nas oitavas de final. Então, nesse ano se desenha muito claramente para mim. River provavelmente passa em primeiro, Palmeiras passa em primeiro, Flamengo passa em primeiro, Galo tem tudo para passar em primeiro. Aí Boca ou Corinthians, acho que tanto faz, né? Pedreiro de qualquer jeito ali naquele grupo. Então, assim, a vantagem de você ficar em primeiro é muito grande, né, Pedro? Você tem a chance de pegar um time muito inferior nas oitavas de final. Então o Atlético já sofreu isso. Inclusive, na última Libertadores 2020, ele ficou em segundo naquele grupo, pegou o River Plate. Grupo fácil. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que esse jogo tem que ser encarado com muita seriedade. Porque o Atlético, se ele de repente empata ou até perde para o Caracas, isso pode acontecer naturalmente, ele vai estar super pressionado para esse jogo com o The Strongest em casa, tá? Vamos dizer que ele empata com o Caracas e ganha do The Strongest, por exemplo, só para fazer um exercício. Vai a 4 pontos, tá? O The Strongest deve ganhar do Libertad o primeiro jogo na Bolívia, tá? E o Libertad deve ganhar do Caracas no Paraguai. Aí abriria a terceira rodada com uma coisa assim, tipo o Atlético com 4, Libertad e The Strongest com 3, certo, Piduca? E o Caracas com 1. É possível essa configuração ou não? Na tua visão? O que você acha? Você está mutado, eu acho. Aí. Eu estava com o microfone mudo aqui. Eu acho que sim, Rodrigo, eu acho que sim. Então, assim, o que vale ressaltar é o seguinte, o Atlético vai jogar dos 4 primeiros jogos, 3 fora de casa. Exatamente, é por isso que eu estava fazendo esse exercício. Porque então entra na terceira rodada numa configuração, talvez o Atlético 4 pontos, Libertad e Strongest com 3. Só que o Atlético vai jogar com Libertad e Strongest fora na sequência. Que são jogos dificílimos. Se ele tropeça, perde, empata, não sei o quê, ele vai tá super pressionado para as últimas 2 partidas em casa. Então é ruim essa tabela. Por isso, o jogo de amanhã, terça-feira, né? Amanhã, terça-feira, ganha uma grande importância, não só de ser estreia, avançar com os 3 pontos, mas em teoria é o time mais fraco, tecnicamente, o Caracas. Daí você tem o contraponto, né? Mas é o primeiro jogo, é estreia. Esse time está com, vou usar a palavra que eu odeio, com pouca minutagem. Porém, tem que ganhar, porra. Tem que ganhar, porque é estreia, é o investimento. Eu estava olhando, eu te mandei até um link de um jornal venezuelano ali, né? É inadmissível o Atlético, né? Cabeça de chave em 2022. O investimento que tem, né? O investimento que tem, bicampeão da Sul-Americana, mesmo Petralha falando que é 2ª divisão. O esporte, o futebol não está nem na capa do jornal, né? É beisebol lá, o esporte principal. Quinto esporte. Você tem que procurar, tem que dar, buscar ali para achar notícia de futebol num site de esportes venezuelano. Então, tipo assim, que você tá... Não, o que eu queria dizer é o seguinte, o Atlético, assim, se ele não ganhar esse jogo, ele vai ter problemas para se classificar, sabe? Ele vai ter problemas. Porque vai se criar um clima terrível, é o que eu falei para você, sabe? Mesmo que ele empate com o Caracas, que em teoria não é um resultado para se jogar fora, e ganhe do Strongest, a situação é complicada. A situação é bem complicada. Porque esse Caracas aí não deve fazer frente a ninguém fora de casa, certo? E em casa também tem lá minhas dúvidas. Então, quem perder ponto com o Caracas, tanto em casa quanto fora, vai se complicar. Porque o The Strongest, Pinduca, e você sabe muito bem isso, ele eliminou o Atlético em 2014 daquela Libertadores da América, certo? Eu agora não sei, tá, mas eu acredito que seja 3.200 mais ou menos, né? Metros do mar, lá onde o Strongest joga. Então, assim, o Strongest tem tudo para fazer os 9 pontos em casa, sabe? Então você tem que pensar assim: se ele faz 9 pontos em casa e ganha do Caracas fora, já são 12 pontos. Não precisa nem fazer os 9. Se fizer 7 em casa e ganha no Caracas fora, já são 10. Já 10 pontos, está classificado. É isso então, que eu estou dizendo. Então vai se criando um clima terrível para o Atlético.
Como disse o Galvão Bueno, né? Vai se criando um clima terrível. O problema, Pedro, eu não quero dramatizar aqui, tá, para o torcedor atleticano, né? Eu sei que o torcedor atleticano tá numa vibe legal, tá numa expectativa boa e tem que estar assim mesmo. Só que eu quero dizer o seguinte: se o Atlético não ganha na terça-feira, ele tem que ganhar na terça e ganhar do Strongest para ficar tranquilo. 6 pontos, 2 rodadas. Porque, por mais que o Atlético seja amplo favorito, né, nas partidas que ele vai jogar em casa, só que as 2 últimas partidas é contra o Libertad e o Caracas em casa, né? Então, assim, por mais que beleza, mas esse jogo com o Libertad, e aí, se o Libertad precisar, e provavelmente vai precisar, aí é um jogo dificílimo, né, cara? Arbitragem, os caras vão amarrar o jogo, sabe? Vão bater, vão fazer cera, vão parar, vão irritar. Então, assim, é jogo difícil, que pode ser necessário. Basta o Atlético ganhar na terça-feira. Ganhou na terça-feira, fica muito mais tranquilo. Porque time o Atlético tem. Pelo menos está se mostrando isso. Como o Napo falou, ele ainda está no imaginário, a gente não sabe. Teve uma prévia aí nesse jogo contra o América Mineiro. Você que viu essa partida, Pedro, contra o América, você acha que realmente é um erro do Alberto provavelmente escalar o Christian ao invés do Bryan Garcia? Ou você está de acordo com ele aí, porque realmente o Bryan jogou pouco tempo até agora? Então, o Bryan Garcia jogou bem. Eu gostei do Bryan Garcia. É um jogador que, ao meu ver, não está sentindo nada físico, ou seja, falta de ritmo. É um jogador jovem, né? Jogador jovem, um jogador que tem uma passada larga. Passada larga, chuta muito bem de fora da área, marca muito bem, evidente, por óbvio. Mas o Christian é aquele negócio, Rodrigo. A palavra que você odeia, minutagem, Pinduca. Pode ser que ele tenha mais minutagem que os demais, e tem uma outra palavra que no futebol que eu acho também não é uma palavra que vem do mercado empresarial, né? Que é a meritocracia, vamos dizer assim. O Christian está aí há mais tempo, né? O Eric está aí há mais tempo, o Cittadini está aí há mais tempo, o Terans está aí há mais tempo. Se o Nicão tivesse aqui, o Nicão estaria aqui há mais tempo. Não dá simplesmente para você jogar todo mundo para debaixo do tapete, falar, não, eu quero brincar aqui com o Coelho, com o Canóbio, com o Cirino. Senão o cara começa a perder o grupo, né? Perde o grupo. E outra, só jogam 11. Só jogam 11. E por isso a importância de você ter um técnico. Vou citar aqui o técnico do Palmeiras, que hoje tá muito na frente de todo mundo. Ele fala, inclusive, no livro dele, algo muito simples, que é assim, a regra da FIFA, né, propõe que a gente escale 11 jogadores, né? A regra do torneio propõe que a gente relacione 23 jogadores. E o elenco tem 32. Então eu aqui, o técnico, eu tenho que decidir quem é que joga e quem é que eu relaciono. Então, essa é uma função muito pesada para ele, mas ele tem que escolher. É escolha. E também a questão do Abel Ferreira aí, naturalmente hoje fez um trabalho espetacular com o Palmeiras, de tirar chapéu que o cara tá fazendo lá. Porque o Palmeiras não tem o melhor time do Brasil, não tem o melhor elenco do Brasil, tá? Tá atrás do Flamengo, do Atlético Mineiro. Mas veja a bagunça que é o Flamengo, né? Mas assim, olha o que esse cara fez. Isso é bom pro Atlético também saber disso, porque o Petralha, né? Treinador não ganha jogo. Ganha jogo, sim, senhor. Pode até não ganhar um jogo, tá? Treinador. Mas ele ganha campeonato. Campeonato ele ganha, sabe? Então veja o que esse Abel Ferreira fez. Você acha, Piduca, que o cara não poderia ter, por exemplo, ele tinha lá no Palmeiras, né? Ele ainda tem, né? O Daverson ali e esse Rafael Navarro, né? Que contrataram recentemente, veio do Botafogo. São centroavantes. Só que o cara sabe que esses caras estão abaixo, né? Estão abaixo do que ele tem à disposição hoje, naquela linha ali, aquele quarteto que eu falei agora há pouco. Entendeu? Então o que ele fez? Ele tá jogando sem centroavante. Porque ele quer? Não. Porque ele sabe que o time não teria essa eficiência toda. O Alberto teria capacidade de fazer isso? Porque você há de convir comigo, Pinduca. O Pablo e o próprio Marcelo Cirino estão bem abaixo, né, desse quarteto aí, de Coelho, Canóbio, Marlos, Terans,
próprio Vitinho, que isso aí já seria um quinteto, estão abaixo tecnicamente. Então, assim, o Alberto não vai ter a capacidade de fazer isso. E aí que se começa novamente o torcedor a começar a questionar. É isso. Minha gente, para você que é torcedor atleticano, que nos acompanhou até agora, eu peço um like no vídeo, né? Se você gostou aqui do nosso debate. Aviso que a cobertura do Atlético na Libertadores segue aqui no Podcast Sul. Logo após o jogo, estaremos aqui debatendo também a atuação do Furacão, projetando os próximos jogos, também estreia de Campeonato Brasileiro. Enfim, a temporada só está começando. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Sempre à disposição aí, se você puder nos atender. Valeu, Pinduca. Obrigado o convite. Lógico, sempre que precisar, estamos aí. Quando der, vai ser um prazer novamente participar com você.